Bom dia, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, que coisa boa estarmos servindo a um Deus que fala conosco, não é? Um Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. Você já cumprimentou quem está aí perto de você? Faz assim de longe, assim, ó, Deus te abençoe. Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe, minha irmã. Glória a Deus. É uma honra mais uma vez poder ministrar no culto Manhã com Deus, porque é um culto onde Deus tem gerado promessas, onde o poder de Deus tem gerado vida, onde o poder de Deus tem gerado paz, alegria, bondade aos nossos corações. E eu sou muito grato a Deus pela vida do pastor Ismael, a sua família, pastor Jorge também. E grato a Deus por fazer parte desse corpo que é a Getsemane. A nossa igreja é uma igreja que ama a palavra de Deus. E o que nós pregamos aqui nesse altar é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela tem poder. Como nós estamos nesse tema, nessa temática, sobre o poder, mas descereis sobre vós. Não é assim? Foi isso que o pastor Ismael iniciou aqui. E esse mês de abril, eu creio que nós sairemos daqui, ao final do mês de abril, e durante o mês de abril, com estratégias poderosas, para nós termos poder para vencer esse mundo, amém? Abra sua Bíblia no livro de Romanos, Romanos capítulo 1, versículo 17, Romanos 1, 17. Enquanto você vai abrindo a Bíblia, eu atuo na área da psicologia, sou psicólogo, e todo ser humano possui um mecanismo de defesa. Todo ser humano possui um mecanismo onde ele cria uma resistência. E nós podemos e fazemos valer esse mecanismo de defesa para nós sairmos de situações difíceis. Quanto mais angustiado o ser humano está, mais propenso ele está para sair de situações difíceis. E existem mecanismos de defesa, são mais de 9, que o ser humano ele tem sobre a vida dele e que ele pode criar uma barreira para exercitar o exercício da fé. E dentro disso, o poder de Deus em nós tem poder de gerar fé. E o tema dessa mensagem é o poder da fé em Deus. Romanos capítulo 1, versículo 16, diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro no judeu e também no grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por... Vocês não tomaram café da manhã não. O justo viverá por... fé. Realmente, a gente gosta de vir em jejum, como eu estou em jejum nessa manhã. Mas, queridos, o poder da fé. Nós temos uma arma poderosa para rompermos barreiras, para rompermos, porque Deus, Ele gera em nós o amor dEle. Ele gera em nós o amor dEle. Em Hebreus 11:6, tem o significado dessa palavra fé, que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é o que? Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Logo, nós cremos naquilo que nós não vemos. Mas, porém, nós acreditamos que existe. Há um conflito aí. Como que você pode crer em algo que você não vê? Como que você pode confiar em algo que não é palpável? E aí é o conflito do ser humano. Porque nós temos a necessidade de pegar. Já viu como que o mineiro cumprimenta? O mineiro tem que pegar, tem que tocar ali, né? Tem que sentir o outro. Nós somos seres humanos. Nós precisamos do calor humano. E o Covid veio e tirou isso. Tirou isso. Nós hoje estamos tendo resistência
para podermos abraçar os irmãos, para podermos pegar na mão, dar um beijo. Não é assim? Foi uma situação adversa. Foi uma situação imposta. E que vai contra a nossa natureza humana. O ser humano precisa de calor. O ser humano precisa de acalento. Sabe, quando eu coloco a minha filhinha no meu colo, essa noite mesmo ela estava um pouco agitada, não queria dormir. E aí eu coloquei ela sobre os meus ombros. E ela deitou aqui no coração e rapidinho ela foi acalmando. Rapidinho. E aí coloquei ela na minha cama, deitei com ela um pouquinho e ela dormiu. Ela sentiu o cheiro da cama, o cheiro dos pais. Nós somos assim, nós precisamos sentir. Nós precisamos e nós temos essa necessidade. Essa necessidade. Porque a nossa carência humana, ela nos faz querermos algo mais, algo além, algo além. Eu vim de uma família católica. Eu vim de uma família muito tradicional no catolicismo, do interior de Minas. E eu aprendi a ter respeito e reverência com as coisas de Deus. Desde pequeno, a ter muita reverência. A ter a hora sagrada do almoço, a tirar o chapéu, o boné, a não poder sentar à mesa sem camisa, a não sentar com as mãos sujas. Aprendi a ter essa reverência, o respeito. Mas algo que me chamava a atenção era, como eu posso acreditar e confiar e depositar a minha confiança em algo que foi construído por mãos humanas? Como eu posso me ajoelhar, como eu vi os meus parentes se ajoelhando em frente a uma imagem de escultura? Como eu posso confiar e depositar a minha vida nas mãos de algo que foi construído pelo homem? Sendo que a própria Bíblia diz que nós não devemos confiar no homem. E aqui abro um parêntese, não é uma confiança que você precisa ter no seu cônjuge, não é essa confiança que você precisa sair ali fora e pegar um Uber e você ir para um lugar. Você está confiando a sua vida ao motorista do Uber. Você está confiando a sua vida ao motorista do ônibus. Não é assim? Não é nesse nível de confiança. Mas depositar a sua vida, a sua esperança, através de algo que foi construído pelos homens. Nós temos que depositar a nossa confiança em quem? Em Deus. Nós temos a certeza da nossa salvação por meio de quem? Deus. Nós acabamos de acompanhar um lindo louvor sobre uma mensagem, a mensagem da cruz. E é essa mensagem que esse texto de Romanos traz. A mensagem da cruz é o poder de Deus para a salvação humana. E como eu poderia me debruçar diante disso? Isso já me chamava a atenção desde pequeno. E aí eu fui alcançado pelo Evangelho do Senhor. Sabe por quê? Porque o meu coração angustiava por algo além daquilo que fosse matéria. A necessidade do nosso corpo, a nossa necessidade da alma, aquilo que não vem da nossa vida física, mas sim do nosso espírito, porque nós somos corpo, alma e espírito. E o nosso corpo tem necessidade do alimento. Eu tomo a água porque eu vou saciar a minha sede. A minha alma tem necessidade das emoções, do calor, de sentir o aconchego, de sentir o carinho, de sentir o abraço. E o espírito necessita da presença de Deus. Nada que tome o lugar de Deus vai preencher essa área do seu corpo, da sua vida. Nada que necessita, nada vai conseguir tomar esse lugar que é de Deus. Por isso que muitas pessoas que não têm somente um problema emocional, conseguem dar direção para a sua vida. Porque às vezes o problema não é na área emocional, o problema é na área espiritual. A pessoa depende de coisas humanas e não depende de Deus. E a fé, ela está ligada àquilo que não é palpável. A fé está ligada a algo sobrenatural.
A fé, ela está ligada a algo que traz fundamento para a vida do ser humano. A algo que tem poder de trazer a resolução para os nossos problemas. Por quê? Nós fizemos um ato de fé nesse altar aqui hoje. Nós fizemos um ato de fé. E a forma como Deus vai conduzindo o culto é algo que nós temos que colocar diante dele. Porque esse culto, ele tem a direção do Senhor. Esse culto tem a direção do Senhor. Essa igreja tem a direção do Senhor. E tudo que acontece é pela permissão de Deus. E quando nós exercitamos a nossa fé, nós estamos dizendo para Deus: eu cheguei até aqui. Eu cheguei até aqui. Quando eu estava noivo com a Virgínia, já há um tempo, e o pastor Ismael ficava puxando minha orelha: está na hora de casar, menino. Está na hora de casar, vamos casar. E aí a resposta que eu dava para ele: pastor, mas eu quero comprar minha casa. E ele falava: para com isso, menino. Vai lá e casa. O que ele estava dizendo? Ele estava me instigando a ter fé. Vai pela fé. Casa. Sabe por quê, queridos? Nós temos oportunidades na vida. Nós temos oportunidades. E a oportunidade, ela passa. E às vezes, para você agarrar a oportunidade, você tem que exercitar a sua fé. Você tem que exercitar a sua fé. Se eu não levasse a minha esposa hoje para o altar, talvez eu não estaria aqui pelo amor. Porque muito do que eu sou hoje, claro, eu tenho a minha bagagem, a minha herança com os meus pais, com a minha formação, mas na vida de um homem tem um divisor. Na vida de uma mulher tem um divisor. Chama-se casamento. Quando o homem entra para o casamento e a mulher entra para o casamento e eles aceitam a direção de Deus para a vida deles, a vida toma um rumo diferente. É o projeto de Deus, é a família. E a minha vida mudou a trajetória. Por isso que eu falo, eu digo isso. Porque se eu não levasse pela fé a minha esposa ao altar, hoje eu não estaria aqui pelo amor de Deus. Porque Deus, Ele nos ajuda. Ele vai: meu filho, você exercitou a fé, então eu vou te dar isso aqui. Eu vou te dar trabalho. Eu vou te dar direção. A fé enche barriga? Não, a fé não enche barriga, não. A fé não enche barriga. A sabedoria faz com que você busque recursos necessários para você encher sua barriga. Nós não podemos ser atônitos e leigos nesse sentido. Não espiritualizar todas as coisas. Mas Deus sempre coloca a gente em situações aonde Ele quer o seu crescimento para você exercitar a sua fé. Para você falar assim: eu dependo do Senhor. Eu dependo do Senhor. E aí, sempre você vai ser instigado a tomar decisões difíceis. Quantos aqui tiveram decisões difíceis a ser tomadas no mês de abril? Olha aí, muitas pessoas. Decisões difíceis, elas não são fáceis de serem resolvidas. Mas em primeiro lugar, numa situação de angústia, de dificuldade, o crente tem uma ferramenta poderosa que ele pode sair na frente, chamada fé. Exercitar a fé, dobrar os joelhos e orar a Deus. Oração é orar com atitude. É você colocar na mão de Deus aquilo que não cabe mais a você. Eu tenho uma planilha financeira, aonde eu coloco os meus gastos, meu custo, aonde eu faço a minha contabilidade em casa. Aonde eu consigo ali, olha, esse mês dá para fazer isso, esse mês não dá, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Isso chama-se organização, isso chama-se sabedoria. Mas, quando acontece uma situação onde foge do seu controle, o que você vai fazer? Você vai ligar para o gerente de banco? Você vai desesperar?
nós temos algo que nós podemos buscar, que é sabedoria de Deus e fé para a resolução de problemas. A fé, ela é evidenciada no meio da adversidade. No meio da adversidade. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em João, capítulo 9. João, capítulo 9. É um texto muito conhecido, mas que traz à prática o exercício da fé. Versículo 1 diz assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, estes ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Esse cego, ele é um cego de nascença. E aí a primeira pergunta dos discípulos foi: quem pecou? Buscar justificativa por uma coisa que é inexplicável. Quantos de nós conhecemos ou já vivemos com pessoas, com situações que são inexplicáveis? Na sexta-feira eu tenho um amigo que ele perdeu a esposa. Perdeu na esposa. Ela gerou um filho e depois dela ter gerado o filho, ela adquiriu um câncer. E esse câncer foi ruminando a vida dela, aos poucos, e ela sofreu muito. E aí, na sexta-feira, ela faleceu. E aí me chamou um pouco a atenção, porque ele estava muito tranquilo com a situação. E muitas pessoas perguntavam para ele: por que você está assim? Por que você consegue? Você é muito forte. Ele falou: porque tem coisas que nós não explicamos. Deus explica. Deus explica. Eu vou entender isso depois. E é uma situação parecida com a desse cego. Mas quando Jesus está na frente, é uma oportunidade. É uma oportunidade de cura. É uma oportunidade do milagre. É a oportunidade de acontecer e mudar a história, mudar a trajetória. Por quê? Porque vai ser manifesto a glória de Deus. Essa situação que você possa estar passando, essa situação e adversidade, pode ser uma situação para o exercício do poder da fé, para o exercício da manifestação da graça e da glória de Deus nessa adversidade ou nessa situação. Basta que nós entendamos e busquemos o entendimento de Deus. O cego Bartimeu, em Marcos 10, o cego Bartimeu, ele buscou a cura. Ele sabia que ao passar Jesus por ali, ele escutava que Jesus curava. Ele escutava que Jesus manifestava milagres. E a oportunidade do cego Bartimeu estava passando por ali. E o que ele fez? Ele clamava: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos mandavam ele calar. E ele gritava mais alto. E aí Jesus foi chamado a atenção. Por quê? Porque ele reconheceu que somente o Senhor poderia trazer cura. E ele exercitou o quê? A fé. Sabe por quê? Porque Jesus foi e curou o cego Bartimeu. E ao final, ele disse para o cego Bartimeu: vai, a tua fé te salvou. O que a gente aprende aqui, queridos? Olha o poder sobrenatural da fé. Alguém que estava cego, alguém que não enxergava,
alguém que perdeu a sua visão. Eu faço uso de óculos. Eu tenho astigmatismo. E o astigmatismo ele faz com que uma parte da sua visão ela fique ofuscada. E se eu tiro aqui o óculos, eu enxergo, até enxergo, mas aquilo que está mais perto eu não consigo enxergar bem. E ele vai atrofiando. Eu imagino uma pessoa que não consegue enxergar nada. Nada, nada, nada. E essa pessoa, ela gera dentro dela o poder da fé. O poder da fé, ele vai gerando, ele vai gerando, ele vai gerando, e a pessoa não olha para quem está ao seu lado, ela não olha para a adversidade, ela esquece da adversidade, ela só consegue ter foco e olhar para aquele que tem poder para gerar a promessa na vida dele. E foi assim com o cego Bartimeu. Foi assim. Vai, a tua fé te salvou. Pelo menos duas coisas a fé expulsa da nossa vida. Uma delas é a dúvida. A dúvida. Primeiro, a pessoa fica em dúvida. E aí, se você tiver dúvida, você não consegue gerar fé no seu coração. Tiago, capítulo 1, versículo 6. Tiago, capítulo 1, versículo 6, ali está falando sobre a sabedoria. Tiago, no capítulo 1. Peça a Deus que Ele te dá a sabedoria. Não duvidando. Não duvidando. Não duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Já viu a onda lá na praia? A onda vai e volta, vai e volta, vai e volta. Não tem andamento. É assim. A pessoa que duvida, ela fica em cima do muro. A pessoa que duvida, ela gera dentro dela incerteza, insegurança. E ela não consegue gerar fé, porque ela duvida de tudo e de todos. Ela duvida de tudo e de todos. Nosso querido pastor, para chegar até aqui, numa trajetória de mais de 40 anos no ministério, para chegar aonde Getsemane já chegou, quantas pessoas tentaram colocar em xeque a fé que Deus gerou no coração dele? Porque para chegar até aqui tem que ter muita fé. Tem que ter muita fé. São muitos empecilhos, são muitas situações. Em plena pandemia, o pastor colocou um alvo, jet parking. Olha que obra perfeita, que nós temos um conforto, nós temos um zelo da igreja com cuidado com as crianças. Vem aqui na sexta-feira à noite, para nós enxergarmos e entendermos a fé que foi gerada no coração do pastor há 2 anos, 3 anos atrás ou mais. E hoje nós exemplificamos aquilo que foi exercitado como fé. É crer em algo que não existe. É crer em algo que você não consegue apalpar. E assim a dúvida, ela tem o poder de expelir, expulsar a fé. Porque automaticamente quando você não crê, quando você não acredita, você não consegue dar o próximo passo. Você não consegue dar o próximo passo. A segunda coisa que pode expulsar a fé da sua vida é a falta de resultados. A falta de resultados. Como eu disse anteriormente, o cego Bartimeu, ele exercitou a fé para gerar o resultado na vida dele. Para gerar um resultado. Porque a oportunidade, ela gera o impossível. A oportunidade, ela gera o impossível. Nós podemos vivenciar isso também através da mulher do fluxo de sangue, que padecia há 12 anos com seu fluxo contínuo.
Nós homens não conseguimos entender isso. Nós homens podemos até compreender vendo as nossas mães, as nossas esposas. Mas imagina, queridas irmãs, numa época que não tinha farmácia, numa época que não tinha tecnologia que nós temos hoje. Uma mulher padecendo há 12 anos, queridas. 12 anos. E essa mulher, ela vê a oportunidade da cura. Ela vê a oportunidade dela mudar o quadro da vida dela. Ela já tinha gastado muito dinheiro com os médicos. E ela padecia há 12 anos. 12 anos. E essa mulher gera dentro dela uma fé. Ela gera a fé no sobrenatural. Porque nada, até onde ela pôde ir, ela foi. Mas ela viu a oportunidade passando. E eu imagino, porque ela deve ter tido muita dificuldade para chegar até Jesus. Porque a Bíblia relata que Jesus era espremido pela multidão. E os seus discípulos o rodeavam. E essa mulher teve fé no coração. Ela gerou o poder da fé. E sabe o que o poder da fé gera no coração de Deus? Virtude. Virtude. Ao ponto dela tocar a orlas das vestes de Jesus. E Jesus parar, alguém me tocou. Aí os discípulos, atônitos, mestre, eu também faria essa pergunta lá. Mestre, como nós vamos saber quem te tocou? A multidão te espreme. Não, alguém me tocou. Porque de mim saiu poder. Porque de mim saiu poder. Porque de mim saiu virtude, em algumas versões. Porque de mim saiu poder. Ou seja, a fé no coração do homem tem poder de extrair poder de Deus. A fé no coração do homem tem poder de extrair poder de Deus. Por isso nós evidenciamos milagres, queridos. O milagre só é vivenciado através da fé. É quando você não tem mais recursos, e aí você depende somente de Deus. A fé é algo sobrenatural. A fé é algo que você gera no seu coração e traz mudança de vida, mudança de atitude. Como nós lemos, o apóstolo Paulo diz que ele não tem vergonha do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação do homem. É o poder da cruz. É o poder da cruz. Nós não conseguimos, na nossa capacidade humana, imaginar o sofrimento de Jesus naquela cruz. Mas Deus sabia que para gerar aquele milagre, precisou da fé de Jesus Cristo, de se render à cruz, para que Ele pudesse trazer salvação à humanidade. Nós temos um poder sobrenatural. E aí, quando o texto da mulher que padecia do fluxo de sangue, ela toca na orla das vestes de Jesus, Jesus a chama para mais perto, e vira para ela como o cego Bartimeu, e fala: vai, a tua fé te salvou. Olha como que dois textos, e a gente poderia pegar aqui vários textos, aonde Jesus coloca essa responsabilidade na vida da pessoa que pediu a cura. Vai, a tua fé te salvou. O que você precisa que Deus gere? Mas é milagre, querido, é milagre. Se você tem algo que você precisa que seja gerado, gere com fé. Gere com fé e creia. Creia que Deus tem poder
para trazer o seu milagre. Como nós cremos aqui nessa manhã, e nós vamos romper com o Benício. Nós oramos, nós profetizamos, e nós temos fé. Sabe por quê? Porque quando nós colocamos na mão de Deus, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Nós cantamos isso aqui domingo passado. Nós temos que acreditar que Deus tem o controle sobre todas as coisas. E ainda que a resposta de Deus para a sua vida pareça aos seus olhos que Deus não está no controle, creia, Deus está no controle. Deus está no controle. E a fé que é gerada em nosso coração tem poder de nos salvar. Nós só podemos acreditar e depositar a nossa vida em alcançar a salvação porque nós temos fé em Jesus Cristo. Fé em Deus. Fé em Deus. Você pode levantar no seu lugar? Fé em Deus. Fé em Deus para gerar o seu milagre. Eu não sei o que você precisa nessa manhã. Eu não sei algo que possa estar sendo gerado no coração de Deus nessa hora, porque você já está exercitando a sua fé. E quando você gera e exercita a sua fé, sai virtude de Deus, sai poder de Deus, sai poder de Deus, sai poder de Deus, sai poder de Deus. Feche os seus olhos. Talvez nessa manhã tenha alguém aqui precisando exercitar a sua fé e acreditar que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. A depositar a sua vida e a segurança da sua vida em Deus. A depositar a sua esperança em Deus. Não gere expectativa no homem, querido, porque o homem falha. Mas gere esperança em Deus, porque Ele nunca falha. Ele se sacrificou numa cruz por amor à nossa vida, por amor à humanidade. Ele salvou a nossa vida. Mas para que você possa alcançar a salvação eterna, é necessário um ato de fé. Um ato de fé onde você deposita a sua vida, o seu coração, a sua esperança nele, Jesus Cristo. Queria fazer uma oração por vocês, queridos. Amém? Você que precisa gerar um milagre nessa manhã. Coloque a mão sobre o seu coração, sobre a sua cabeça. Aonde você precisa desse milagre. Se você quer representar alguém também, eu vou fazer essa oração com você. Em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui nessa manhã, exercitando a nossa fé. Exercitando, ó Deus, e gerando o nosso milagre no altar do Senhor. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Por isso, Pai, alcança cada coração, alcança cada projeto, alcança, Senhor, ó Deus, cada vida nessa manhã. Porque, ó Deus, nós cremos que o milagre sobrenatural do Senhor foi exercitado nessa manhã através da nossa fé. Que, ó Deus, o Senhor possa alcançar a cura, o milagre, a restauração do lar, trazer, ó Deus, o filho que saiu perdido, está nas drogas. Pai, nós sabemos que isso é um milagre que precisa ser gerado, e nós confiamos e depositamos a nossa confiança em Ti, porque o Senhor